Com mais de 25 anos de atuação na área de psicanálise, Eloá Mestieri é especialista em bem-estar na terceira idade. Graduada em Direito, Eloá é psicanalista clínica integrativa com formação também em programação neurolinguística, metafísica da saúde, nova medicina germânica, bioalinhamento, constelação sistêmica e psicanálise e análise transacional. Com propriedade, a especialista fala sobre temas como envelhecimento bem-sucedido e socialização na terceira idade. Muito boa noite. Terceira idade, infantilização de idosos. O que seria isso? A doutora Eloá Mestieri, que é psicanalista e especialista em bem-estar na terceira idade, vai falar um pouco sobre o assunto. Doutora, boa noite, obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, Denis, é um prazer estar aqui. Então vamos falar, infantilização dos idosos, vamos começar por isso. O que é, para em termos práticos, o que é para o telespectador entender? A infantilização dos idosos é um termo que diz exatamente o que ele é. Infantilizar o idoso. É uma das formas de ageísmo. Ageísmo é o preconceito por idade. Você considerar uma pessoa, a ação de você considerar uma pessoa pejorativamente por questões de idade. Foi um termo usado pela primeira vez em 1969 nos Estados Unidos, por Robert Butler. E tanto é que depois ele virou um ativista político contra o ageísmo. E é uma das formas de ageísmo e muito prejudicial, mas é a forma mais disseminada de ageísmo. É você tratar o idoso com termos no diminutivo, como se tudo que ele faz fosse menor, não tivesse importância, fosse desprovido de valor. Isso. Eles falam, que bonitinho. Que bonitinho. Que senhorzinho bonitinho, que senhorinha bonitinha, seria mais ou menos isso. Isso é uma ofensa, é uma violência. Você já imaginou você chegar para uma pessoa que está ganhando o prêmio Nobel de Física e falar, ai, que gracinha, você vai ganhar seu prêmio de Física hoje? Realmente é estranho. É estranho. Ou chegar para um maestro João Carlos Martins, você vai tocar seu pianinho, e ele já é um super idoso. Ele já tem mais de 80 anos, então ele, quer dizer, na minha concepção, né, que eu divido pré-idoso, idoso e super idoso, João Carlos Martins já é um super idoso. Qual seria, em termos assim, etários, faixas etárias? Bom, essas faixas etárias sou eu que delimito no meu trabalho, porque cada psicanalista tem sua própria clínica e tem o seu jeito de encarar. E existe pouca literatura a esse respeito. Nessa faixa que vai dos 60, 70, 75. Quando se fala em idoso hoje, já se pensa naquele idoso dependente, que precisa de todo mundo, das pessoas para fazer as suas mínimas tarefas básicas. Então, esse idoso é o que a gente encontra quando procura alguma coisa. Mas existe um idoso que é dos 60 aos 70, que é a pessoa que está se aposentando, e essa pessoa, ela está perfeitamente capaz de começar novos negócios, começar uma nova relação afetiva, enfim, viver a vida, curtir a vida como uma pessoa de 40 nas décadas passadas. Já que hoje a gente ganhou 33 anos na nossa expectativa de vida, que era de 43 anos, hoje é de 76. E mudou muito rápido, não? Muito rápido, em poucas décadas. Às vezes o idoso, num país, ele é encarado como idoso aos 60 anos. Tem outros países que são 65, 70. Isso é lógico, é feito uma média da expectativa de vida para se delimitar isso daí? Olha, em termos legais, o que é considerado? É considerado a média de vida do país e a média que a pessoa se aposenta. Mas, na realidade, o que importa é a saúde biológica. Então, em países como o Brasil, que tem uma situação precária de cuidado com o idoso, a média de vida é 76 anos e... 76 a média de vida no Brasil. anos. Então, o idoso aqui é considerado a partir dos 60. Mas nós somos um dos únicos países
que considera essa idade, porque em todos os outros já no mínimo são 65 anos, e na Itália, que eu cito sempre a Itália porque é vanguardista nessa área, hoje o idoso é considerado acima de 75 anos ou um outro parâmetro há 10 anos antes da expectativa de vida dele. Com a expectativa de vida na Itália, 86 anos para os homens e 83 para as mulheres e 86 ao contrário, 83 para os homens e 86 para as mulheres, então a faixa etária é muito diferente lá de você considerar uma pessoa idosa. Por quê? Porque hoje já se sabe que o idoso, ele continua com todas as suas funções normais, a menos que ele tenha algum problema neurológico. Se ele não tiver nenhum problema neurológico, ele é absolutamente capaz. Até você vê Paulo Niemeyer, mais de 92 anos, e ele é um neurologista assim máximo, né? Nos Estados Unidos, a gente comentava aqui, pessoas lá com 90 anos dirigindo. Exatamente. Então, e grandes redes ali, grandes empresas, contratando pessoas acima de 80 anos. Acima de 80. Isso é muito bonito. Eu tenho uma paciente que ela vem dirigindo da Granja Viana, com 83 anos, sozinha, para consulta e volta dirigindo. Completamente lúcida, completamente bonita, vaidosa. É um preconceito quando se surge. É muito normal a gente escutar aquela frase: olha, está virando criança novamente. A idade agora já está numa fase que precisa tomar conta, que precisa dizer o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. E às vezes a gente nota que existe um certo preconceito nisso. Às vezes a pessoa ainda tem capacidade de discernimento boa, mas ele é enquadrado como não, olha, daqui para frente ele já não pode decidir sozinho. Então, isso é uma coisa que mina a autonomia da pessoa. E conforme mina a autonomia da pessoa e a capacidade dela de se sentir apta a realizar coisas, o resultado disso é uma depressão. A depressão. A depressão vem muito disso. E a gente acha uma coisa normal, você falar assim, ai, que bonitinha, sua roupinha, seu sapatinho. Para nós, isso é normal. Mas isso, ela pressupõe que a pessoa não está mais apta. Exato. Né? Às vezes até quem fala com amor no coração, fala com até uma boa intenção, mas ela está jogando a pessoa num patamar abaixo. Né? Mas existem duas situações. Às vezes a pessoa fala querendo ser carinhosa e às vezes ela fala como uma forma de controlar aquele idoso com outras intenções. Ela quer que o idoso se sinta incapaz para ela poder gerir criar uma vida. dependência ali. Exatamente. Então, nem sempre a intenção é boa e mesmo quando é boa, o resultado é nefasto. E como o idoso, ele pode não aceitar, ele pode não gostar, mas e como ele reage às vezes a isso? Essa reação seria o quê? Provar, não, olha, eu estou plenamente apto, eu tenho capacidade, não precisa me tratar dessa forma. Como é que ele reage numa situação dessa? Para não criar um clima ruim, né? Olha, o idoso normalmente fica quieto e amarga isso. E alguns reagem. Se eu puder, eu vou contar uma vez como minha mãe reagiu com 92 anos, uma amiga minha juíza. 92 anos. Chegou em casa e ela era lúcida, pianista e culta. E essa minha amiga chegou e falou, ai, que bonitinha, você já arrumou sua malinha para viajar? Ela falou, você já deu suas sentencinhas? Foi muito inteligente. Entendeu? Então ela respondeu, isso depende do idoso. Para ela isso era tétrico e para a maioria é. Porque você está diminuindo, você está colocando como uma pessoa que teve uma regressão na fase infantil. Então, para nosso telespectador, de repente você tem um pai, uma mãe já idoso, com 80, 90 anos, a dica fica, então, não coloque numa situação de diminuição. Claro. Se ele, como a senhora falou, se não existe um problema neurológico, é lógico, aí se existe alguma deficiência é um outro assunto, mas se a pessoa ainda tem bons reflexos,
boas iniciativas, não pode se colocar nessa forma de, olha, eu estou te tratando como uma criança, você depende de mim. Exatamente. E uma coisa que você tocou que é muito importante, que você falou, se a pessoa tem autonomia, às vezes a pessoa tem um problema de motricidade, vamos supor. E ela é tratada como se tivesse um problema cognitivo. Exato. Então, você ajuda o idoso onde ele tem uma deficiência. Por exemplo, aqui ele não consegue sozinho porque ele teve um problema de coluna. Sim, mas ele está perfeitamente lúcido. Ele pode participar dos problemas da família, opinar, ser consultado, porque, né, o que acontece muito é da pessoa perder a audição e ser tratado como incapaz. Exato. Isso mentalmente é normal. incapaz. É normal. Então, inclusive, eu escutei uma vez também num caso, não vou mencionar os nomes, mas eu escutei num caso, dizendo, olha, eu sou surdo, eu não sou demente, eu não sou incapaz. Ele respondeu dessa forma. Exatamente. Ele falou, só não escuto direito, mas o meu poder de raciocínio e decisão tá ok. Exatamente. Às vezes a pessoa tem um problema que não é, ela não teve um problema de coluna, ela não está conseguindo se locomover muito bem, mas ela pode ser, nós temos exemplos, né, de cientistas aí que... Exato. Em cadeira de rodas, né, um dos maiores. Que morreu recentemente. Morreu recentemente e que, no entanto, é um gênio. Então, a gente precisa ajudar o idoso naquilo que ele precisa e fazer essa diferença. Hoje em dia, você não pode mais considerar uma pessoa de 60 e poucos anos, 70 idosa. A pessoa está na meia-idade, né? Se ela tiver uma condição normal de vida. É que no Brasil a gente tem uma condição muito precária. Você pega um trabalhador rural, como você mesmo mencionou, e de acordo com as condições de vida que ele teve, ele vai ser uma pessoa acabadíssima, com 40 anos. Exato. Como vai chegar? Se chegar, como vai chegar, né? Inclusive, a gente falava sobre aposentadoria e um dos temas, até o presidente Bolsonaro abordou isso, né? Falou, olha, para o trabalhador rural, que trabalha lá no Agreste, em condições precárias. Exatamente. Falar para essa pessoa se aposentar aos 75 anos, primeiro, dificilmente vai chegar aos 75. E se chegar, vai chegar em umas condições terríveis, né? Principalmente porque aqui a pessoa com menos poder aquisitivo, ela só vai se tratar em casos agudos. Exato. Quando ela tem um sintoma agudo que ela não aguenta, ela vai e não às vezes é atendida, né? Às vezes não é. Quando seria muito melhor se ela tivesse um acompanhamento daquele bom médico de família que já conhece o histórico dela e pode ajudá-la desde sempre a resolver a causa, não ficar apagando incêndio quando ela tem uma dor e dar remédio só para dor, para alguma coisa assim, em fase aguda. E isso eu acho uma judiação que está sendo feita com a nossa população. E a população... Nós temos que estar preparados para isso, porque a população está envelhecendo, né? Muito. E rápido, né? Uma geração para outra aí aumenta muito. E como nós vamos tratar? Porque no Brasil, vamos ser sinceros, eu falo isso porque o meu pai era cadeirante, nos últimos 15 anos de vida dele ele foi cadeirante, e nós não conseguimos sair para andar na calçada. É uma coisa básica, se você pegar para dar uma volta na calçada, você não consegue, porque é buraco, é degrau, se você vai para a rua, o carro que passa quase te atropela. O país já não oferece uma estrutura boa, tanto para o deficiente físico quanto para o idoso. Uhum. Mas só que nós vamos nos deparar com esse problema, já estamos no problema. Como é que a gente vai fazer com essa população? Pobre dos jovens que ficarão idosos daqui 20 anos, 10 anos, 20 anos, porque não tem a menor infraestrutura, não está se cuidando nada disso. Fizeram um experimento em Veranópolis, que é uma cidade do Rio Grande do Sul, que é a cidade amiga do idoso. Então, calçadas boas, segurança, porque mesmo essa insegurança que o idoso vive, isso afeta também, né? Porque afeta todo mundo. Se nós temos receio de sair à rua, imagina o idoso, que já tem às vezes uma dificuldade de locomoção, perde um pouco de agilidade, medo de um assalto, alguma coisa. Exatamente, perde a segurança, até um filho sai, ele está preocupado. Então, fizeram uma experiência em Veranópolis e tiveram uma melhora muito grande no índice de expectativa de vida. Uma cidade amiga do idoso. Foi uma experiência do poder público junto com a iniciativa privada. Foi bem interessante isso. Agora, precisaria ter o Brasil todo amigo do idoso. A gente precisa
manter a autonomia da pessoa o máximo que puder, porque para ela é melhor, ela continua produtiva e também para o país é muito bom, porque nós não vamos ter tanta gente para cuidar de tanto idoso. Exato. Né? Tanto é o advento agora, né, dos cuidadores, que apareceram de uns anos para cá, né? Cuidadores de idosos, etc. Por quê? Porque está tendo mais idoso. Mas quem pode ter? Em 2050, nós vamos estar comparados ao Japão em proporção de idosos. Qual que é a nossa proporção hoje? Hoje, a gente tem 30 milhões de idosos aqui no Brasil. Que seriam pessoas com mais de 60 anos. Com mais de 60 anos. Só que esse dado é um pouco falho, porque 60 anos é considerado idoso, mas se você considerar idoso a partir de 70, já cai esse número já muda, né? É um número um pouco irreal, então, por causa disso. Mas em 2042, a gente vai ter dobrado esse número. Nós vamos ter 60 milhões de idosos. É a população maior que muito país por aí, né? Exatamente. Maior que da Argentina, a Argentina tem 40 e poucos milhões, quer dizer, hoje a gente já tem quase uma Argentina dentro do Brasil de idosos. De idosos. E a tendência é aumentar. Esses idosos não têm tratamento, eles não têm estrutura, não tem como chegar numa idade mais velha, né, numa longevidade bem-sucedida. Não tem como. Muitas vezes a pessoa se aposenta. A gente falava aqui até sobre aposentadoria, né? A senhora me contou, achei muito interessante, o termo que foi, a avaliação, o termo que foi usado, a senhora puder repetir? Ah, sim. Aposentadoria é um termo cunhado por Otto von Bismarck, um alemão, né? No século XVIII, no século XIX, em 1800. Então, ele chegou nas fábricas e via que as pessoas acima de 60 anos não davam mais lucro, não podiam mais... Produtividade caía muito e tal. Ele falou, bom, isso aqui fica caro para a empresa. Então, vamos aposentar, retornar essas pessoas para o aposento, à espera da morte. Por quê? A pessoa se aposentava e a média assim, que eles contavam para manter essas pessoas fora, né, era 2 anos, já morriam. Um ou outro chegava a 8 anos, muitíssimo raro, quando, no caso de mulheres... Ele já estava na reta final mesmo. Então, é isso. Só que se isso era feito em 1800, como hoje a gente pode manter a mesma visão de que idoso é 60? Se na época se morria com 40 e a aposentadoria era com 60, era só para os que sobraram. Uma pequena parte. Então, muita coisa precisa ser revista. E a Itália está na vanguarda disso. Esse Roberto Bernabei, que ele é o representante da Sociedade Italiana de Geriatria, o pai dele, com 70 anos, montou uma produtora de cinema e foi muitíssimo bem. Também aquela história de manter a cabeça ocupada. Eu conheci várias pessoas que estavam assim bem fisicamente, intelectualmente, e aí resolveram aposentar e parar. A partir do momento que ficou em casa, praticamente sem fazer nada, a pessoa foi declinando e tinha total capacidade de continuar a exercer uma outra profissão. Qual a dica que a senhora passa para essas pessoas, de repente, o homem e a mulher que já está lá com os seus 60, 65, pensando em se aposentar, qual a dica que a senhora passa para eles? São 5 dicas. Primeira é a saúde, e para manter a saúde você tem que fazer exercícios físicos e cuidar da alimentação, porque o exercício ele não faz bem só para o físico, ele faz bem também para a parte cognitiva, para você evitar Alzheimer. A segunda dica é conhecimento, adquirir conhecimento. Seja bom em alguma coisa que as pessoas possam se reportar a você para aprender. Isso te faz uma autoridade em alguma coisa, isso é importante. A terceira dica seria você ter bons relacionamentos, o seu capital social, manter pessoas, amigos, sair, passear, conhecer não só pessoas da sua idade, como não só pessoas assim, de idades diferentes, que é interessante também, como da sua idade. É muito importante você ter amigos da sua idade. Quarta dica, a parte financeira. A pessoa que tem a parte financeira, está tranquila, ela vive mais. A quinta dica é o propósito de vida.
Você precisa ter um propósito de vida. Você tem que levantar pela manhã e falar, o que eu vou fazer hoje de interessante? Porque hoje se vê o idoso falando assim, o que o idoso vai fazer? Ah, ele vai tricotar, ele vai fazer isso. Lindo, o tricô é maravilhoso, eu admiro muito, mas desde que seja visto o tricô ou outro tipo de artesanato como uma coisa importante que um jovem também poderia fazer, não uma coisa para passar o tempo. Porque a última coisa que o idoso precisa é passar o tempo. O tempo dele já está passando. Já está passando, e às vezes rápido demais. Ele não precisa nada para passar o tempo. Então, ele tem que ter um propósito intelectual, emocional e que gere uma paixão. Se você me permitir, por favor, eu vou falar. Hoje, eu sou psicanalista e atendo na minha clínica em São Paulo. E hoje a gente fez uma coisa que é muito interessante, justamente por essa carência do idoso de ter com quem conversar e tal. Nós fizemos grupos, eu atendo também grupos de pessoas acima de 60 anos, fazemos psicanálise em grupo. É uma psicanálise diferente, porque é mais longa, tem espaço para coffee break e as pessoas, além de serem analisadas e a gente vê as necessidades particulares, né, porque a pessoa envelhece de uma maneira singular, todos, ainda elas fazem amizade com as pessoas que estão no grupo. Elas têm troca de informação. Você percebe pela vaidade. Uma pessoa de 70, 75 anos, como entra no grupo de análise, hoje, passou um mês, ela está mais vaidosa, ela arrumou o cabelo, ela comprou outra... Ela fez amizades, ela está indo ao cinema com as pessoas do grupo. Ela tem incentivo, né? Então, é uma forma dela conhecer novas pessoas. Porque quando a gente é jovem, a gente conhece no trabalho, na faculdade, em vários lugares. Mas quando você está mais velho, você vai se fechando. Vai se fechando esse círculo. Eu achei muito interessante, eu vi recentemente na internet, uma casa de repouso nos Estados Unidos que, para manter as pessoas ativas e conversando e tendo informação, eles estão dando curso de inglês, conversação, com crianças carentes de outros países, pela internet, lógico, né? Que não tem condição de pagar o curso, aprender. Então, esses idosos nos Estados Unidos, eles vão falando bem devagar, vão explicando alguma coisa sobre a língua inglesa para esses jovens de países carentes que querem aprender. E o resultado maravilhoso para os dois lados, tanto para o jovem que está aprendendo a conversação mais fluente, quanto para o idoso que tem esse compromisso e está gostando de fazer. Maravilhoso. Essa ideia é genial, maravilhoso, porque o idoso se sente útil, está fazendo um trabalho útil, está ajudando essas crianças e ele está melhorando a sua parte cognitiva. Não só essa parte cognitiva, como a parte física, a sua biologia, a saúde biológica, porque hoje já se sabe, né? Principalmente pela psicossomática, que os médicos cada vez mais veem a importância de você estar bem interiormente para refletir no seu corpo, né? Então, essa atitude dá uma autoconfiança. A autoconfiança vai refletir no idoso como saúde física mesmo. Então, é muito importante. Hoje, já se sabe que a saúde física e a emocional, elas estão interligadas, completamente interligadas. Você, melhorando uma, você melhora a outra. Então, é muito importante. Isso que você me falou é um trabalho maravilhoso. E a utilização de pets, de animais de estimação, para contato com o idoso, principalmente aquele idoso que, de repente, não tem filho, ou o filho mora em outro país, em outra cidade, ele está sozinho, parece que também surte algum efeito positivo. Isso sempre aconteceu, não é, Denis? Sempre aconteceu do idoso ter um pet. E hoje parece que eles estão dando maior importância a isso. Vai do idoso ter essa afinidade com o pet. Se ele tem essa afinidade, se ele sente bem, se ele tem condição de cuidar daquele pet, é uma maneira também dele se sentir útil. Mas isso não elimina a necessidade dele ter contato, dele ter uma conversa descontraída com pessoas da idade dele, de ter uma troca. É ótimo, mas não exclui essa necessidade. Uma não elimina a outra. Sair para dançar. Hoje você vê, tem lugares que você vê senhoras de 90 anos dançando com personal. E elas vão direto dançar.
E é maravilhoso, elas estão alegres, radiantes, não importa. Se ela está viúva, ela vai dançar com o personal e vale a pena porque melhora tudo. Elas se entusiasmam, elas se encontram, elas estão vivendo. As nossas vontades, os nossos desejos, o nosso modo de ser não muda com a idade. O corpo muda. Mas o que você gosta com 20, você gosta com 80. Então, é importante que a gente perceba isso e perceba que o idoso não é uma criança grande. E esse é um problema que os gerontólogos, às vezes, passam até para os cuidadores. Ah, é como uma criança grande. E precisaria parar com isso. Parar com isso. E é uma informação que ela vai ganhando proporção. Se escuta muito isso hoje em dia, né? Muito hoje em dia. Está disseminado. E se acha normal. Se acha normal, mas a pessoa... É muito simples achar. Você diz que tem 59 anos. Vamos supor que você tivesse 89. Você tem uma vida ativa, você é um apresentador de televisão, uma pessoa culta, uma pessoa de projeção. E você com 89 anos chegasse alguém e falasse: ai, que bonitinho, você quer pôr uma gravatinha? Como você iria se sentir? Não é agradável, lógico. Não é agradável. Não é agradável para ninguém. É só a gente fazer aquilo recair sobre nós. É só se imaginar naquela situação. Antônio Fagundes tem 74, 75 anos. Quer dizer, há 15 anos ele é considerado idoso no Brasil, mais ou menos, 14, 15 anos. Você acha o Antônio Fagundes idoso, você vai falar para ele: você vai fazer a sua pecinha no seu teatrinho hoje? Você foi para a PUC fazer a sua pecinha? Quer dizer, tratar como uma pessoa incapaz, como se ele fosse sair de casa para fazer uma besteira. Exato. Não cabe mais. O respeito pelo idoso não é só tratar por senhor, senhora, isso deve fazer, lógico, mas o respeito pelo idoso é tratar como o idoso gostaria de ser tratado. Claro. Né? Isso daí que é muito importante. Doutora, eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Colocar algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar ao telespectador, fique à vontade. Não, eu só gostaria de falar que o mais importante, que eu sempre digo, a frase mestra é essa: alegria. A pessoa alegre é sadia. Quem tem alegria tem saúde, não fica doente. E o idoso também. Por favor, tenham um propósito de vida e continuem se alegrando com o que puderem. Dona, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigada, o prazer foi meu. E para assistir novamente a esse programa ou a qualquer outro programa já veiculado, basta você acessar o nosso canal, que está aparecendo agora aí na sua tela, no YouTube, Programa PDE. Lá você encontra todos os programas já exibidos. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.